Olha, acaba de chegar uma informação para mim aqui do caso do palhaço que cortou o meu coração. Luiz Amataro, meu editor-chefe, falou: Gotino, você não vai acreditar. Essa foto aqui, ó, esse aqui é o Cícero. O Cícero, ele é um cara muito bacana, por onde ele passa ele faz o pessoal rir, ele é engraçado, divertido. E aí a gente descobriu vários vídeos, sabe aquele cara que conta piada de tudo, brinca com tudo? Todo mundo tem alguém na família que é assim, um amigo que é assim. Ó no trabalho, ó. Onde o galo canta, a sarimba quebra o pescoço. Esse é o Mato Grosso. A massa fica liguenta, pode bater que vira pedra, beleza? Olha lá. Isso aí, falou. Ele brinca, ele é divertido, ele é bacana, todo mundo faz vídeo com ele. Aí, gente, o filho dele, Gustavo, começou a incentivar o pai. Eles são muito ligados, muito próximos, e ele fica muito perto do filho, porque quer que o filho não saia do caminho. E o Gustavo falou: pai, por que você não cria um personagem e vai brincar com o pessoal aí, fazer festa, eu te ajudo. Aí ele pinta o rosto e ele usou uma maquiagem qualquer. Como é que ficou? Chumbrega. Pronto. Nascia ali, Guastelli, olha só, o palhaço Chumbrega. E não é que o Cícero começou a trabalhar na cidade, nessa área, animando eventos, brincando, falando com as pessoas. Enche a tela só com a foto do palhaço. Essa foto dele de palhaço é a última foto dele com vida. O personagem que levava alegria para as pessoas, um dia chega em casa e encontra o filho com algumas meninas bebendo, algumas pessoas ali, uma festa estranha com gente esquisita. O pai já acendeu aquele alerta. E ele vai conversar com o filho: filho, o que está acontecendo? E o filho fala: não, pai, é isso, meus amigos estão aí, essas meninas estão comigo. De repente o pessoal ouve a discussão entre os dois, as pessoas se envolvem, sai uma briga generalizada, os vizinhos percebem, chamam a polícia. Quando a polícia chega, a polícia não encontra o palhaço, que é muito famoso na cidade, e a polícia não encontra o filho. Os dois sumiram, desapareceram, nem Cícero nem o Gustavo. As buscas começam, as buscas são feitas e depois de um tempo, o filho é localizado com vida, o Gustavo, mas o pai sumiu. E a polícia começa a interrogar o garoto, começa a perguntar para esse garoto sobre o pai, e ele começa a entrar em contradição. Quando ele revela o que aconteceu, a polícia não acredita nele. O filho disse: eu matei meu pai. Os policiais falam: não é possível, porque o teu pai te amava demais, o teu pai fazia tudo por você, por que você faria isso? Depois de muito insistir, a polícia consegue a confissão. Gustavo diz que matou o pai e diz que o corpo foi jogado no rio, em partes. Os policiais não acreditam, os vizinhos também não, já que esse pai fazia de tudo para esse garoto. Eles se davam bem. Mas a polícia vai até o rio e localiza parte do corpo do palhaço Chumbrega. Eu vou chamar o nosso repórter, o William Bittar. Ele está na frente da casa onde tudo aconteceu, mas qual foi a informação que cortou o meu coração? Esse pai fazia de tudo para esse garoto andar na linha, mas ele queria andar pelo lado errado da vida, e o pai puxando. O pai chamou ele para perto, para fazer as coisas juntos, eles faziam tudo junto. Só que o garoto já estava organizando essa festinha com os amigos ali, com gente que o pai não queria. E quando o pai chegou em casa, o pai falou: filho, o que é isso? E o menino falou: pai, eu quero andar com eles, pai. Eu quero fazer coisa errada. E o pai brigou com ele, e ele foi para cima do pai, e ele matou o palhaço Chumbrega. O William Bittar, na frente da casa. Boa tarde para você, William. As primeiras informações para a gente, direto do local onde tudo aconteceu. Fala, William. É isso, Gotino. Uma ótima tarde para você, para todo mundo que acompanha o Cidade Alerta. E nós estamos bem aqui, na frente da casa
onde morava o Cícero, mais conhecido como Palhaço Chumbrega. O que aconteceu aqui foi algo impressionante, foi algo brutal, estarrecedor para a maioria das pessoas que conhecem o Cícero aqui na região e em toda a cidade, até porque é uma cidade pequena. E o que a gente conseguiu apurar com a polícia e com as investigações, até mesmo com as testemunhas que teriam presenciado parte dessas agressões, é que no domingo à tarde, o Gustavo, o filho do Cícero, de apenas 18 anos, veio até o encontro do pai. Aqui eles tiveram uma reunião, a gente até percebe aqui, ó, várias garrafas de bebida alcoólica, eles estavam fazendo uma festa aqui. Quando já próximo do meio da tarde, ali do domingo, a maioria das pessoas vai embora. Ficam aqui apenas o Gustavo, o Cícero e 2 mulheres. Num determinado momento, segundo as investigações, o Gustavo teria dito para o pai dele o seguinte: eu não estou satisfeito com o que eu estou vivendo e eu vou voltar a roubar. O Cícero, nesse momento, teria ficado desolado, teria ficado irritado com o filho e eles começam uma discussão. E nessa discussão, o Gustavo pega uma faca, a gente até tem alguns pedaços de faca que estão mais ali para trás, que a gente consegue perceber. Então tem aqui uma faca que fica ali no chão, então ele pega uma faca e golpeia o pai pelas costas. O Cícero cai imediatamente. As 2 mulheres que estavam aqui, Gotino, elas saem correndo, desesperadas, começam a gritar, pedem ajuda para os vizinhos. E aí os vizinhos que acabam sabendo depois o que tinha acontecido. A gente não tem acesso ao interior da casa, mas o que teria acontecido depois disso? Quando o Cícero cai no chão, o Gustavo pega e arrasta o corpo do pai dele para dentro dessa casa. É uma meia água, tem poucos cômodos. Ele arrasta o corpo do pai dele lá para dentro e ainda, sem tomar uma decisão do que poderia fazer, ele tranca a porta e vai para a casa dele. Ele não morava junto com o pai. Ele vai para a casa dele, passa o domingo à noite em casa. Na manhã de segunda-feira, ele volta para cá. E aí, ele já tinha tomado a decisão de sumir com o corpo do pai dele. Ele entra novamente, começa a cortar o corpo do pai, ainda aqui na sala, nesse comecinho aqui. Ele percebe que começa a sair muito sangue, arrasta o corpo do pai dele para o banheiro e lá ele comete o esquartejamento. E se não bastasse isso, ele pega sacos de batata que tinham aqui na casa e começa a desmembrar. Coloca em 3 sacos diferentes. E para tirar o corpo daqui, Gotino, ele sai numa bicicleta, na bicicleta dele. Ele sai primeiro com 2 partes, 2 sacolas. Depois ele retorna, pega um 3º saco ali de batata que teria mais uma parte do corpo e leva para um riacho, para um córrego que tem aqui na região. Um crime brutal. O Gustavo foi preso logo depois, ele confessou esse crime. A gente vai trazer mais detalhes ainda no Cidade Alerta. Mas daqui a pouquinho, Gotino, eu volto com você agora, mas daqui a pouquinho eu vou entrar lá do local onde o Corpo de Bombeiros estava fazendo buscas. 2 partes ali, 2 sacos de batata com partes do corpo do palhaço já foram encontradas, mas falta uma parte, que até agora o Corpo de Bombeiros não localizou. Então a gente vai para lá e daqui a pouquinho eu volto com você aqui no Cidade Alerta, Gotino. Muito bem. William, vamos fazer o seguinte, daqui a pouquinho então você me chama. São Mateus do Sul, Paraná, ele está na casa, agora ele vai para um outro local onde o filho levou o pai morto. Olha que frieza. Esse pai lutava muito por esse garoto para que ele andasse na linha. Só que o cara queria fazer coisa errada. E ele chegou e falou: pai, o lance é o seguinte, eu quero andar com esse pessoal, eu vou cometer crimes. O pai falou: não, filho, não, eu te ajudo, eu te dou um suporte aqui, vamos junto, vamos na coisa certa. O pai era correto, o filho não. É, exatamente, e é muito triste, lamentável uma história dessa, né? O filho matar o próprio pai, deveria respeitar pai e mãe, né? Como está lá na Bíblia, né? E é muito triste, porque o que acontece? Ele pega, mata e ainda esquarteja o corpo, né? Para poder esconder, jogar num rio. Não sei o que tem esses jovens, né? Principalmente esse jovem que fez isso com o pai, que queria levá-lo para o caminho certo, né? Olha, agora tá onde? Tá na prisão. O William Bittar chegou? Já tá pronto? Tá me chamando? Ok. O William Bittar, São Mateus do Sul, Paraná. Ele chega agora no local onde o filho tentou desovar o corpo do pai, o palhaço Chumbrega. Essa, para mim, é uma história muito comovente, porque foi um pai que batalhou tanto pelo filho e um filho que, em um determinado momento, quando estava andando na linha, no caminho certo, ele até estimulou o pai a ser palhaço, a fazer as brincadeiras. Então, olha que interessante, a vida é uma linha e você pode andar para um lado ou andar para o outro.
Esse garoto, enquanto ele esteve andando com o pai na linha certa, do lado certo, estava tudo certo, tudo bem. Mas batia dentro dele uma vontade de andar com a turma que fazia a coisa errada. E o pai foi lá e falou: filho, que papo é esse? Chega de palhaçada, filho, não faz isso. O pai é palhaço, faz os outros rirem, mas aqui é sério, filho. E aí ele partiu para cima do pai, eles brigaram e o garoto, 19 anos, matou o próprio pai. O William Bittar chegou no local, saiu da casa e já chegou. É perto, porque ele foi de bicicleta, não é isso? A cidade é pequenininha. William Bittar, eu volto com você, vamos nessa. É isso, Gotino. Nós estamos então no local onde o Corpo de Bombeiros fez buscas pelo corpo do Cícero, desse senhor, desse homem de 57 anos, então que foi morto e foi esquartejado pelo próprio filho de 18 anos. Eu vou mostrar para vocês, Gotino, só a dificuldade que é para ter o acesso aqui. Então, só de a gente imaginar que o Gustavo carregou essas partes, ó, aqui a gente tem até uma espécie de saco de batata. Foi nisso aqui, basicamente, que o Gustavo acabou arrastando, né? Esquartejou e colocou pedaços do corpo num plástico desse assim, num saco de batata. Ele trouxe em 3 sacos, segundo o que ele mesmo falou para a Polícia Civil. E aqui ele fez exatamente isso, Gotino. Ele veio descendo, aqui é uma área com muitas pedras, é até difícil da gente descer, mas só para o pessoal de casa ter uma ideia da dificuldade que foi até para o Corpo de Bombeiros começar a fazer essas buscas. Foi um lugar de difícil acesso até para ele ficar carregando esses sacos de batata, né? Aqui é um córrego aqui de São Mateus do Sul, aqui em cima é a BR-476 e que passa. Segundo ele, pro delegado de polícia, ele falou, ó, eu coloquei em 3 sacos, coloquei na bicicleta e vim até esse córrego. O primeiro saco que o Corpo de Bombeiros encontrou ainda durante a noite é lá onde tem aquela quantidade de madeira ali. E por que são aquelas madeiras tão diferentes? Porque teve um acidente alguns dias atrás que um caminhão tombou e todas essas madeiras vieram para o córrego. Então imagina, Gotino, a dificuldade até para os mergulhadores do Corpo de Bombeiros para encontrarem as partes desse corpo. 2 partes foram encontradas ainda na noite de ontem. E hoje o Corpo de Bombeiros, desde as 7h30 da manhã, começou as buscas aqui, fez as buscas, mas infelizmente não encontrou a terceira parte, ou seja, ainda há esse trabalho. Conversei com a Tenente Mariana e o que ela me contou, Gotino? Que simplesmente as buscas aqui elas pararam, porque existem informações de que o Gustavo pode não ter jogado todas as partes do corpo do pai neste córrego aqui. Porque além desse lado aqui, tem do outro lado um outro córrego, o Corpo de Bombeiros também foi até lá para fazer essas buscas, para fazer essa varredura e não encontrou nada. O córrego segue, vai adiante. O Corpo de Bombeiros seguiu, inclusive, esse córrego fazendo buscas, os mergulhadores seguiram esse córrego e não encontraram mais. E aí a tenente falou, ó, da nossa parte, cessou-se as buscas, a gente não vai localizar a terceira parte, o terceiro saco de batatas que teria parte do corpo do Cícero. A gente só pode voltar agora a investigar, a procurar, se a Polícia Civil tiver mais alguma informação, uma informação mais detalhada de onde está o corpo. Mas o que a tenente me falou é que o Gustavo apresentou mais de uma versão do que ele teria feito, jogado inclusive uma parte num outro rio, no Rio Iguaçu, que corta o estado do Paraná. Então, Gotino, é um trabalho difícil do Corpo de Bombeiros, difícil da Polícia Civil e que só vai ser finalizado de fato se o Gustavo falar onde está a terceira parte do corpo do pai dele. Um crime brutal que aconteceu na região dos Campos Gerais, aqui em São Mateus do Sul, no Paraná, e que só vai ser finalizado de fato, Gotino, quando essa terceira parte do corpo for localizada. Aqui é um local que durante a noite não dá para fazer buscas, não tem iluminação aqui nessa parte de rodovia ali em cima, muito menos aqui embaixo, e os entulhos que estão debaixo desse córrego, os galhos de árvore, também esse acidente com esse caminhão prejudicaram as buscas do Corpo de Bombeiros. Apenas 2 partes foram encontradas. Os familiares, os outros familiares do Cícero vieram para a cidade apenas para fazer o reconhecimento de partes do corpo, infelizmente. E aí eles seguem aguardando também as investigações avançarem.
O Gustavo foi preso em flagrante, passando por audiência de custódia. Fica em prisão preventiva neste primeiro momento. Ele completou 18 anos em fevereiro deste ano. Ou seja, ainda se ele fosse menor, sequer ficaria preso, iria para um CENSE, né, para uma reabilitação de adolescentes, mas como ele tem 18 anos, já responde pela maioridade penal, vai ficar preso preventivamente nesse caso. E a gente vai seguir acompanhando toda essa história, porque é um caso que repercutiu em todo o Brasil, que aconteceu aqui na região dos Campos Gerais, tamanha brutalidade. Gotino. Muito bem. Olha, William, daqui a pouco ele vai trazer a família do palhaço Chumbrega. Ele está fazendo um giro, é tudo muito perto, então ele consegue se locomover, ele consegue se movimentar ali. Ótimo trabalho de um dos grandes repórteres com quem eu tenho trabalhado ao longo dessa temporada, ao longo desse ano aqui no Cidade Alerta, né? A gente está acompanhando a história do palhaço Chumbrega. O Roberto Guastelli quer falar sobre o assunto. Nós estamos aqui comovidos porque ele era um cara batalhador, um cara humilde, mas ele tinha a veia humorística, ele tinha o jeitão de brincar, ele tinha o jeito de fazer as piadas. Ele brincava assim, ó, quando ele estava trabalhando, ó. E aí o pessoal falou pra ele, cara, você tem que fazer, você tem que se apresentar, você tem que animar a festa. E o filho também teria motivado ele. Só que o filho queria ir pro mundo do crime, Guastelli. Aí não, hein? É triste isso daí. Mais uma vez eu falo aqui, muito triste, né? Um filho que completou, você vê, 18 anos, né? Recém passou da maioridade penal. Aí vai responder por homicídio de 12 a 30 anos. O pior de tudo isso, Gotino, é lá na frente sair na saidinha do Dia dos Pais. É. Pior vai ser isso, né? É lamentável. É lamentável. Tomara que não, tomara que não. O William já chegou? Olha, o nosso repórter, o William, está agora com a Carolina, a outra filha do palhaço Chumbrega, a irmã do assassino, do Gustavo. William, as informações, por favor, segue com a gente nesse trabalho importante, contando a história do palhaço Chumbrega que foi morto pelo próprio filho. Vamos lá. Gotino, nós já fomos na casa, já fomos no local onde o Corpo de Bombeiros fez as buscas e agora a gente está aqui na subdivisão da Polícia Civil de São Mateus do Sul. E aqui eu encontrei a Caroline Pérez Guedes, ela é irmã do Gustavo, ela é também filha do Cícero e pode contar um pouquinho mais agora com exclusividade aqui para o Cidade Alerta como que era essa relação dos dois. Primeiro, como que você ficou sabendo que teu pai tinha desaparecido, que teu irmão também estava sendo procurado pela polícia? Como que foi essa situação, Caroline? Foi na terça-feira, eu tava em casa, bem, cuidando da minha nenê, daí amigo dele, que sempre conversava com ele, eles trabalhavam junto, ele me mandou mensagem, sabendo que eu era filha, né? Mandou mensagem, Carol, você andou sabendo que teu pai tá desaparecido após uma briga dele com o filho dele. E daí ele relatou, né, que tava cheio de sangue na casa lá e estavam desconfiados que o Gustavo tinha feito alguma coisa pra ele. E aí você ficou sabendo logo depois que a polícia acaba encontrando o Gustavo. Como que você recebe a informação de que ele confessa que tinha matado o Cícero? Minha vizinha perto de casa foi e me falou, né, viu lá no Clique Sul que acharam um pedaço do corpo dele que o Gustavo confessou, né, que se quartejou. Daí eu fui e vi, né, foi aterrorizante a cena, né. Como que é pra você que é irmã do Gustavo, que é filha do Cícero, você imagina o que pode ter acontecido naquela casa ali? Se eles estavam numa discussão, se eles tinham brigas recentes? Eles nem tinham muito contato, né? Sempre que eu falava do Gustavo pro pai, ele sempre tinha alguma coisa ruim para falar para ele. Falava aquele piá lá, eu lavo as mãos, não sei o que, sabe? Um monte de coisa pesada. Até teve uma vez que ele foi morar com o pai e o pai acabou surrando ele demais e ele pediu pro conselho trazer ele para casa, que ele fugiu da casa, ele conseguiu fugir. Era uma briga constante dos dois ali. Que ele batia, né? Porque o Kiá, ele era bem novinho, ele era criança ainda, entendeu? E o Gustavo, pelo que a gente viu, quando ele era menor de idade, ele teve algumas situações também, alguns problemas. Isso também acabou gerando esse afastamento dos dois. Mas recentemente eles tinham até se aproximado. O Gustavo ia ali na casa do Cícero. Como que é para vocês a partir disso, e até porque hoje vocês ficaram sabendo que partes do corpo foram encontradas e que o Gustavo está aqui na delegacia? Olha, para mim é bem complicado, porque o Gustavo não imaginava que ele ia fazer uma coisa dessa. Alguma coisa séria aconteceu. Isso eu digo, alguma coisa séria aconteceu. E eu quero ver o meu irmão ali, ninguém deixa, eu mandei mensagem, não pode entrar. Isso aqui é que tem que fazer a visita, a gente tem que passar aquelas vergonhas lá na frente.
para poder ver o piá. E a tua mãe tinha falado, né, com o Gustavo recentemente, falando que tinha que honrar pai e mãe, para tentar sair um pouco dessa vida, né? Para conviver bem, né? Para conviver bem com o pai, que ele relatou, né, que o pai não estava fácil de lidar, né, que ele ia sair da casa, acho que já tinha saído lá da casa, se não me engano. Minha mãe falou, né, você tem que honrar o pai e mãe, não sei o quê, e o Gustavo acabou fazendo isso, eu não sei o porquê, né? Olha, ela... Obrigado, William, Caroline, William, por ela participar com a tá gente aqui do defendendo o Cidade Alerta. irmão, né? O William Bittar tá ao vivo comigo, já vou conversar com ele novamente. Ela tá defendendo o irmão, mas o que eu entendi que aconteceu? Eles eram próximos, eles eram colados, começaram a brigar. Por quê? Porque o moleque quer fazer coisa errada e o pai não quer. O cara é correto. Ele não. O palhaço é a vítima. O garoto matou o pai. Ponto. O que aconteceu? Quando o pai descobre que o filho está fazendo coisa errada, e uma das vezes o pai deu uma surra no moleque. Falou, aqui não. Não quero bandidinho em casa. O moleque ficou louco com o pai, ficou nervoso com o pai. Eles se separaram, o moleque foi morar em outra casa. Mas o pai amava esse garoto. E eles foram buscar uma reconciliação, eles foram se reaproximar. Agora se reaproximaram. Mas o moleque não sabia brincar. Quando ele se reaproxima, o pai chega em casa, ele tá com mulheres em casa, bebendo. O pai chegou do trabalho e falou, filho, o que é isso? Ele falou assim, essa é minha turma, pai. O pai falou, o que é essa gente esquisita? Gente estranha com uma festa esquisita, lembra? Tinha a música? O pai falou, que palhaçada é essa? Aí eles tiveram uma nova discussão. Só que agora ele tá com 19 anos, ele tá forte, ele falou, pai, não tem mais surra. Ele pega e vai pra cima do pai, dá um golpe no pai, o pai cai, ele mata o pai. Então, eles se davam bem, o moleque vindo até os 16, 17 anos, estava tudo bem. O moleque começa a fazer coisa errada, o pai pega no pé, o pai falou, você é meu filho, aqui não vai ter vagabundo, não vai ter criminoso. O pai dá uma surra no moleque, uma surra bem dada. O moleque espana, sai de casa. Só que o pai gosta do menino, eles voltam a se reaproximar. E aí, o que acontece? O menino acaba matando o pai, 19 anos, e o palhaço Chumbrega foi morto. Olha a foto dele como palhaço Chumbrega, Guastelli. Tudo muito triste essa situação, mais uma vez, né? E aí, o pior ainda, né? Que o pai dá um corretivo, assim, uma correção no filho, o filho se revolta e o pai chama atenção, né? Que não quer aquelas companhias, que ele ande naquelas más companhias, porque sabe onde vai terminar. E aí, infelizmente, o filho tirou a vida do pai. Olha, nós estamos tentando aqui, não sei se vai dar tempo, mas talvez o Gustavo fale. Não é isso, Zamataro? Não sei se vai dar tempo, mas a gente está tentando, talvez ele fale. Eu quero saber o que ele tem para falar. Ele confessa? Nós não sabemos ainda o que ele tem para falar. Ok, então nós estamos na luta aqui para que a gente consiga ouvi-lo.